Salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Rafael Tricolor SPFC. Estamos chegando com a coletiva pós-jogo entre São Paulo 2, Botafogo 2, com Marcos Cubeira, né? É isso aí, tá aí o nome do nosso treinador interino, né? Faz parte da comissão técnica, porque o Zubeldia vive suspenso aí, né? Então vamos repercutir junto. Espero que você escute. Tá chegando agora, já deixa o like, compartilha e bora lá resenhar sobre a coletiva. Vamos ver a coletiva e opinar juntos. Então bora lá, galera. Já vai deixando o like e compartilhando e se inscrevendo. Paulo criando chance, poderia até ter virado a partida novamente. E queria que você tirasse uma dúvida a respeito da condição do Caleri. Como que ele veio para esse jogo? Por que você optou por preservá-lo no primeiro tempo, deixando ele mais para a segunda etapa? Bueno, primero te respondo buenas noches a todos. Lo de Jonathan, lo había hablado antes del encuentro. Él tuvo una molestia, una sobrecarga al partido contra Gremio y bueno, estábamos bien con la evolución de trabajo. Había hecho una buena sesión de entrenamiento el día previo a este partido. Se sintió bien, pero bueno, seguimos con esa progresión de recuperación. Le dimos los minutos que sentíamos que él podía estar bien y bueno, gracias a Dios hizo un buen partido, terminó bien, así que va a seguir con la evolución para que él esté a disposición y esté a disposición para jugar todo un encuentro. Con respecto al juego, creo que se hizo un muy buen partido. Fue lindo para el espectáculo, el juego, donde creo que los dos tiempos tuvimos el control del juego. Sí que ellos nos pegaron dos cachetadas, pero así todo el equipo siguió manejando los tiempos del partido, la posesión, la estadística fue siempre favorable a San Pablo. Lo pudimos empatar siendo protagonista del juego. Tuvimos 2 o 3 situaciones muy claras como para ganarlo. Ellos tuvieron una después de las 2 que fallamos. Pero en general creo que el espectáculo fue muy bueno. Se vio un equipo muy protagonista como San Pablo, enfrentando a un rival que tiene sus méritos en este torneo, donde es un equipo que se ha reforzado muy bien, sabemos el poder que tiene y ha armado una gran plantilla, por eso está ahí arriba. Y creo que hoy San Pablo hizo un muy buen partido. Obviamente nos faltó ese gol de más para conseguir lo que queríamos, que era ganar. Maxi, tudo bem? Todo bien. Galera. Então aí, para a galera que não entendeu muito o que ele falou, a primeira pergunta foi sobre o Caleri, né? O porquê que o Caleri não foi utilizado desde o início do jogo. Então ele explicou, né, que o Caleri sentiu contra o Grêmio e ainda vinha sentindo, né, dores musculares, né, condições físicas. E aí o time preparou, né, a comissão técnica preparou ele e colocou ele os minutos que ele se sentia e a comissão sentia confortável para ele, né, para o Jonathan Caleri, e assim vai conseguir vai continuar a evolução, né, da condições físicas do Caleri, para logo mais ele já tá sendo titular do São Paulo como é, né, um jogador principal aí do São Paulo, um dos principais jogadores do elenco, né? Então tá aí essa parte. E do jogo ele falou, né, que o jogo, se foi um jogo bom, um jogo equilibrado, o São Paulo como protagonista, teve muito bem, mesmo com os 2 gols tomados, o time continuou firme na sua proposta, continuou em cima e conseguiu o empate e merecidamente poderia ter achado mais um gol que poderia ter causado na nossa vitória, né?
pelo merecimento da partida. Mais ou menos está aí as primeiras palavras do treinador interino. Vamos continuar com a coletiva. Vocês também, vão deixando o comentário de vocês aí também. O São Paulo, ele enfrentou o líder do campeonato, fez uma partida muito boa. O primeiro turno acabou, mas a distância pro líder ela é considerável, 8 pontos, e agora vem as Copas. Jogos importantes de mata-mata. Como que vocês pretendem administrar essa situação do Campeonato Brasileiro com as Copas? E uma segunda, se você me permite, o Marcos Antônio. Qual que é a condição dele? Quando que vocês acham que ele poderá estrear pelo São Paulo? Bueno, primero, como dijimos desde que llegamos aquí a San Pablo, este club es muy grande y requiere ir partido tras partido, focalizarse en el próximo. Se juega muy seguido, pero ya ahora hay que pensar en el próximo, no más allá. Porque así lo requiere esta institución. Nosotros hablamos entre nosotros muchas veces que a veces hay que ganar hasta en los entrenamientos. Así que hay que pensar ahora en el que viene y tratar de obviamente poner lo mejor que tengamos para ir a Fortaleza y traernos la victoria. Después, con respecto a Marco, hoy tuvo su primera sesión de entrenamiento. Lo que estuvimos hablando, él viene ahora de un impasse, sí estuvo entrenando, estuvo trabajando y bueno, lo vamos a ir readaptando para ver en qué condiciones se encuentra. Ya va a estar con el grupo y bueno, después tomaremos la determinación si lo vemos en condiciones de aportar a este equipo, obviamente tomaremos esa decisión. Aí foi a pergunta do Marco Antônio, né? Da chegada do Marco Antônio aí, se ele já poderia estar no time no próximo jogo. E aí ele falou uma coisa muito coerente, né? Que é dentro dos treinamentos, né? A base dos treinos, que ele vai batalhar para conquistar a sua posição, né? A sua vaga no time, né? Então, a partir de agora, eles vão trabalhar e ele vai treinar com o elenco. E aí, né, tendo o hábito, conseguindo fazer tudo que a comissão técnica pede ali, né, na sua posição, teoricamente, ele vai conseguir a sua vaga. Mas, primeiro, ele tem que mostrar nos treinos, né? Vamos continuando aqui com a coletiva. Boa noite, Marcos. Aqui, Rafael Bate, Fundo Esportivo. O São Paulo pressionou o Botafogo no segundo tempo por completo, né? Causou muito desgaste no time. Você optou por fazer apenas 3 alterações no time, não mexeu, não teve mais outras 2 ali. Eu queria saber se foi uma opção técnica sua de não mexer no time, se foi a circunstância do jogo. E aproveitando, tenho uma segunda pergunta. Qual que é o peso da ausência do Alisson nesse meio de campo do São Paulo, principalmente no primeiro jogo, com a ausência dele aqui no Morumbi? Si no te entendí mal, ¿por qué solo 3 cambios? Bueno, como vos, el análisis que vos hiciste, ¿no? Es decir, el equipo estuvo bien. El primer tiempo también tuvimos buena estadística, donde tuvimos muchas aproximaciones, tuvimos alguna situación de gol, un par de remates, ahí en zona 14, bien dentro del área, más muchas aproximaciones, muchos desbordes. Tuvimos el primer tiempo también el control del juego, nos faltó tener más claridad o mejores conexión para terminar en gol. El segundo tiempo el equipo siguió igual y estuvo bien desde principio a fin, buscando, tratando de empatar y después de ganar el partido, y por eso los 3 cambios que hicimos fueron ahí bien específicos, porque el equipo estaba bien. La otra pregunta... Sí, bueno, Alisson sabemos ¿no? lo que le daba al equipo, lo mismo que Pablo Maia, son jugadores muy importantes, jugadores de selección o preselección y bueno, son jugadores importantes que lamentablemente tuvieron estas lesiones. Pero bueno, como siempre decimos, está el plantel, por eso todos son importantes en determinado momento. Hoy le está tocando a Damián, a Luis, que lo están haciendo muy bien.
Y sí necesitamos, obviamente, que bueno, ahora se incorporó Marcos, necesitamos también algunos jugadores más para agrandar la plantilla, sabiendo que se vienen partidos ya más definitorios y recién terminó la primera vuelta, ¿no? Entonces falta mucha continuidad de partidos, vamos a necesitar que todos esté bien y obviamente estos jugadores que la dirigencia ya sabe que necesitamos que se inserten al equipo. Então aí uma coisa que foi muito falada ontem, né? Que no intervalo teve o ajuste da volância entre Luiz Gustavo e Bombadilla, como diz o nosso treinador do meu dia, e ele disse que não, né? Ele disse que não, que o time continuou com a mesma formatação, que os volantes continuaram com dos mesmos jeitos que foi determinado, foi treinado. Simplesmente, segundo tempo, o time conseguiu se ajeitar nas suas posições e aí, né, as transições do jogo foi melhor, né? E aí ele também foi feita a pergunta do Alisson, né? E aí ele já incluiu o Pablo Maia também. Então, que sim, são dois jogadores imprescindíveis, que já estavam encaixados no time, né? E vinha numa ascensão, né? Então, claro que qualquer time com uma dupla dessa, quando sair do time, vai sentir, né? E quanto mais os dois que estavam numa ascensão. Mas o Bombadilla e o Luiz Gustavo vêm desempenhando bem, né? E desempenharam muito bem nessa partida, apesar, né, do primeiro tempo teve algumas oscilações, mas no segundo tempo eles foram bem seguros, né? E o Bombadilla armando o jogo, né? Ora o Bombadilla, ora o Luiz Gustavo usava a saída de bola. Então eu acho sim que melhorou bastante, né? E as palavras dele foi mais ou menos nesse sentido também, né? E claro, né? Vamos esperar dar o tempo ao tempo, que a agonia das perguntas dos repórteres é para saber se o Marco Antônio vai sair jogando. Mas eu acho que ele já respondeu isso aí, né, cara? O cara vai ter que treinar primeiro. Os caras também, vamos e viemos, né, cara? Pô, um já perguntou isso. Para que perguntar de novo, cara? Pergunta outra coisa, cara. Aproveita. Os caras também são brincadeira, né? Vamos continuar com a coletiva. Vamos lá. Max, no último mês, o Eric tem entrado muito pouco, jogado poucos minutos. Hoje, o Eric. Ele, sim. Hoje entrou no final novamente, bem no finalzinho do jogo. Na próxima partida, o Lucas não vai jogar, tá suspenso. O Eric pode ser uma possibilidade, ele tem entregado para vocês no treinamento e pode ser essa opção pelo lado direito. E mais uma, como é que foi a reação do Zubeldia pós-jogo? Já mandou mensagem, ligou? Como funciona o Zubeldia quando ele não está aqui? No sé, ya nos vamos a encontrar ahora en el CT seguramente y ahí vamos a hablar un poco del juego. Pero con respecto a Egri, nosotros estamos contentos con todos los integrantes de la plantilla y tienen que estar todos a disposición porque son momentos, son situaciones. Acontecen estas situaciones de lesiones, de tercera tarjeta, de expulsión, entonces todos los jugadores son importantes. Y cuando se requiere tienen que rendir porque esta camiseta exige ser competitivo y ganar. Entonces nosotros estamos contentos, Eric es un buen jugador, por eso está aquí en la plantilla, tiene que seguir entrenando bien como lo está haciendo y seguramente que va a ser importante a lo largo del torneo. Professor, aqui, boa noite. Eu queria te perguntar um aspecto da partida que para mim chamou bastante atenção. Aí a pergunta foi bem supérflua, né? Aí então ele respondeu que não sabe qual foi a reação do Zubeldia, né? Vai conversar com ele hoje, né, no caso, né? Que estou gravando hoje, no outro dia do jogo. Então é o seguinte, aí ele foi para o elenco, eles estão contentes com todo o elenco, com todos os jogadores, né? Que os jogadores vão, quando veste a camisa do São Paulo, é uma camisa pesada, que
tem sim que buscar sempre aguerrido as vitórias, eles estão contentes com todo o elenco, né? Então foi uma pergunta bem superficial e a resposta bem superficial também, né? O aspecto físico do Botafogo, né? Nos duelos individuais, o Botafogo sempre tenta protagonizar divididas e diminuir o espaço, principalmente no meio-campo. No primeiro tempo conseguiu isso melhor, e no segundo a impressão que eu tive é que o Luciano recuou um pouquinho mais e conseguiu fazer com que o Botafogo perdesse essa vantagem no meio, porque o São Paulo teve vantagem numérica. Isso o próprio treinador do Botafogo reconheceu aqui. Em cima disso, qual a principal diferença no setor de meio campo do primeiro para o segundo tempo? E se me permite uma segunda, o que dá para fazer melhor do que o São Paulo fez no segundo turno, na segunda volta do campeonato? Obrigado. Bueno, primero, Botafogo es un equipo que juega mucho de transición, busca mucho las transiciones, tiene jugadores rápidos, los extremos son rápidos y busca mucho las transiciones. Es un equipo que defiende con con esa línea de 4 más los 2 volantes, y repliegan, hacen un buen embudo y buscan esas transiciones, que las aprovechó en el primer tiempo con 2 situaciones donde fue contundente, con el penal y el segundo gol. Pero después el equipo, nosotros vimos que siempre fue el que dominó el encuentro. La diferencia fue la falta de conexión, me parece, del primer tiempo al segundo, donde el primer tiempo dominamos, tuvimos estadística y finalizamos jugadas, pero no conectamos. Y en el segundo tiempo sí, por eso se vieron el gol del empate y se vieron dos o tres situaciones muy claras, porque pudimos conectar. Creo que esa fue la diferencia. Después, ¿no? Los jugadores, la verdad, están respondiendo muy bien. Hoy el equipo se entregó al máximo, igual que la gente. Vemos que la gente para nosotros para el equipo es muy importante. Hoy, una vez más, resaltar eso, cómo apoyó y cómo el equipo fue contagiando también el entusiasmo de la gente, porque veía un equipo que estaba atacando, que buscaba ganar el partido de principio a fin, ¿no? Entonces, creo que por eso nos vimos que superamos en la mayoría de los minutos al rival. Então, né, sendo com essa pergunta aí, como é que foi a distinção do primeiro para o segundo tempo, ele discordou aí, né, que para ele o time foi superior os 2 tempos. A diferença é que no primeiro tempo, né, o time atacou, mas pecou nas finalizações, né, ficou nos arremates, no gol, que poderia ter feito mais gol. E, claro, não teve aquela conexão, né, defensiva, supostamente pelo meio, né, pela dupla de volante, né, ali. Mas ali foi falta só de uma conexão entre meio, ataque e defesa, que segundo tempo teve esse ajuste e o time ainda continuou atacando. Então, aí o time teve um equilíbrio, né, defensivo, e continuou agredindo o adversário, e aí o segundo tempo foi totalmente superior, né? Então, para ele, o São Paulo merecia a vitória, né, pelo jogo no contexto geral, né? Para resumir aí para vocês. Bueno, la diferencia por eso es, ante estos buenos partidos que creo que tuvimos buenos encuentros, donde hoy lo que lamentamos es no sumar de a 3, ¿no? Cuando vos marcás una diferencia ante el rival, con la jerarquía que tiene el rival, con la tranquilidad en su juego de que está ahí arriba, y hacer todo lo que hiciste y quedarte con un punto, eso es como que te golpea un poco y a la vez te exige para lo que viene. Es decir,
tratar de ser más contundente, tratar de estos partidos, obviamente quedarnos con los 3 puntos para poder seguir ahí arriba. Sabemos que ahora viene una etapa difícil, dura, porque a la vez esta Copa de Brasil, esta Copa Libertadores, entonces se vienen partidos muy difíciles y a la vez todos ustedes conocen lo que es el torneo acá, entonces nada, lindo desafío para todos nosotros como grupo de trabajo, para los jugadores que ya conocen acá cómo es un lindo desafío para trabajar partido a partido. Encerramos então com o auxiliar técnico Maxi Cobeiras. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. Bueno. Tá aí a coletiva, né? Resumiu aí o que eu tinha dito já aqui, né? Tinha traduzido para vocês, mas ele resumiu ali que o time, sim, né? Vem bem, mas tem que ter mais contundência, né? Aproveitar as oportunidades. Lamenta não ter saído com os 3 pontos, né? Lamenta ter saído só com 1 ponto, que foi um jogo, sim, que se ofereceu. O São Paulo foi melhor, poderia ter saído com os 3 pontos, né? Então, como ele já avisa aí, já dá para ver o pensamento da comissão técnica, né? Passado pela nossa diretoria, que vem aí Copa do Brasil, Libertadores. Então, essas situações vão ser rotineiras, principalmente nesses campeonatos, que é muito difícil. Então, isso já serve de um aprendizado. Então, temos que entrar equilibrado do primeiro minuto ao último minuto para sair com resultados positivos e não perder tantas oportunidades, né? Então, galera, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Acharam bacana? Dando uma pitaqueada rapidinho em cima das palavras, resumindo assim para quem não consegue entender, pelo menos para a galera dar uma entendida como é que foi a coletiva. Espero que gostaram. Deixa o comentário de vocês, deixa aquele like e compartilha. Tamo junto, é nóis. Vamos, São Paulo!